E aí, pessoal, tudo bom, meu povo? Como é que vocês estão? Vamos lá começar. Hoje a gente vai falar na nossa super revisão aqui do petróleo. Gasolina na situação que tá. Eu não vou nem dizer o valor da gasolina, porque senão minha aula fica velha rápida, né? Porque daqui uma semana já vai estar mais caro mesmo. Então vamos embora. Olha a capa, olha a capa. Olha, essa capa você vai mostrar para o seu filho, tá? Quando você tiver já formado, muitos anos e tal, quando gasolina for R$ 3.226 o litro. Aí você vai dizer, olha, no meu tempo era R$ 6,99 e um pouquinho antes era R$ 2, mas vamos esquecer isso. Então, vê, pessoal, a gente tem aqui falar de petróleo, tá? E aí, olha, petróleo começa com essa imagem aqui, foi uma imagem muito divulgada no Nordeste, né? De um vazamento de petróleo que até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, não é? O nosso país não ficou muito preocupado não, né? Afinal de contas, deixa para lá. Vamos, vamos conversar sobre química. Olha, pessoal, essas são as grandes petroleiras do mundo, né? Essas daí são as que ditam a lei do mundo aí. Tem um grande poder, não é um poder não só econômico, como um poder político fortíssimo, né? Olha aí, pessoal, para você ter só uma ideia, em bilhões de dólares, os valores aqui, olha, nesse infográfico de cada uma das empresas e os países dela, China, Inglaterra, Arábia Saudita, China de novo, Inglaterra de novo, olha, a Exxon, aí chega Estados Unidos, França, Estados Unidos, Rússia e Rússia. Então você nota, a Petrobras é gigantesca, né? E não figura entre as maiores aí, nessa linguagem aqui dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre as 10 maiores, embora esteja no quadro, porque além de não pense assim, a gasolina é cara, tal, né? A Petrobras é uma empresa extremamente bem preparada, né? Vinha numa crescente, ou conseguiu o petróleo do pré-sal com tecnologia própria, investindo na ciência, mas aí o Brasil confunde política de Estado com política de governo, aí a turma faz a gente voltar 10 anos na tecnologia, faz parar tudo por questões ideológicas de cada um. Mas vamos embora. O que interessa para a gente não é questão política, é uma questão lógica. Então, formação do petróleo. O petróleo é uma rocha, tá? Ele é um líquido viscoso, bem escurinho, na maioria dos casos. Lembrem-se, tá? Encontrado-se em poros de rocha. É uma rocha porosa, tá? Tanto pode ter no continente quanto pode ter no mar. Outro detalhe importante, pessoal, é a exploração de petróleo realizada no continente, a gente chama de onshore, e ela realizada no mar, na costa, a gente chama de offshore, tá certo? Então você tem esses dois nomes, são muito relacionados apenas com isso, né? Muita gente pergunta o que é tal, é a bolsa de valores, não. Onshore quando é no continente, offshore quando é fora do continente, geralmente nesses navios aí que a gente conhece, esse navio plataforma, né? Outra coisa importante, pessoal, é que o petróleo ele é constituído fundamentalmente de hidrocarbonetos. Aí ele tem impurezas, tá? Como por exemplo enxofre, mas ele é basicamente hidrocarbonetos, ou seja, moléculas que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então, pessoal, o petróleo em si ele é hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, composto orgânico, mas existem impurezas, tá? Todo o petróleo é igual? Não. Não mesmo, tá? Petróleo se divide em bases. Então a gente tem o petróleo de base parafínica, naftalênica, aromática e asfáltica. Cada tipo de petróleo desse tem um valor diferente. Então, pessoal, existe, na verdade, um mapeamento, tá? De cada país e seus tipos de petróleo. Para que a gente entenda a política, e às vezes assim, a gente está numa região que a gente é muito influenciado por determinados países, né? A Venezuela, por exemplo, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta, maior do que a Arábia Saudita. Então, pessoal, interessa que a Venezuela seja um país livre, democrático, feliz, onde seu povo tenha qualidade de vida. Tu acha que o pessoal vai contribuir para isso? Não, o pessoal quer pegar a Venezuela ali e tirar o petróleo até
né, dobrar assim e não ter mais uma gota. A Arábia Saudita, que tem uma política que vocês conhecem bem, né? Aí vem, ó, Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes, Estados Unidos, Líbia, Nigéria, Cazaquistão, Catar, China, Brasil. E uma coisa meio lamentável, né? Quando você vê grandes reservas, você não vê países que tenham uma realidade social muito justa. Logicamente, tem exceções aqui, né? O Canadá, né? O próprio Estados Unidos, tal. Mas, de um modo geral, são países que têm uma desigualdade bastante considerável, né? Outro detalhe importante é você lembrar esses petróleos aí, ó. O de base parafínica predomina alcano. Alcano e parafina são sobrenomes, são sinônimos, né? De base naftalênica predomina ciclanos, isso mesmo. De base aromática predominam os hidrocarbonetos aromáticos. E o petróleo de base asfáltica são os hidrocarbonetos mais pesados, aqueles que estão com muitos carbonos. Esses daí dão origem a, por exemplo, o asfalto. O asfalto é o resto do petróleo, né? Então, pessoal, num processo de petróleo, a gente tem a extração, que é importantíssima quando ele é retirado, tá? Esse petróleo bruto, aí ele sofre uma decantação. Presta bem atenção, para separar o petróleo da água salgada, mesmo que não seja em mar, não é? Aí você tem uma filtração, onde as impurezas sólidas, como areia, argila, são retiradas do petróleo, e depois você tem o próprio petróleo cru. O petróleo cru, onde você vai ter o que? É essencialmente formado por hidrocarbonetos, que vai ter de um carbono a uma quantidade enorme. Mas não esqueça, tá? Você tem o enxofre, que é uma impureza do petróleo. O petróleo não é formado por enxofre. Ele tem impureza e essa impureza é um enxofre, que provoca a corrosão do equipamento, quando tem prospecção e destilação, tá? Ele tem que ser eliminado, porque senão ele vai para a refinaria, vai dar problema, e depois na queima, depois que ele for um combustível pelo processo de destilação fracionada, aí vai dar chuva ácida. Então, o enxofre é um mal sério no petróleo. Então, pessoal, o petróleo bruto, ele depois do processo de separação, ele vai chegar para sofrer uma destilação fracionada, que é um processo de separação de mistura baseado no ponto de ebulição. Então, pessoal, o petróleo ele vai sofrer a destilação fracionada e vai dar as suas frações, que é metano, etano, propano, butano, que são gases de 1 a 4 carbonos, de 5 a 16 são os líquidos, que vem gasolina, querosene, nafta, óleo diesel, óleo combustível, e acima de 17 são sólidos, como parafina e até mesmo o petróleo que dá origem ao asfalto, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, pessoal, esse processo que a gente chama de destilação fracionada do petróleo é baseado nos pontos de ebulição. O que sai primeiro é o que é mais leve e depois vai saindo o que é mais pesado. Legal, baseado na temperatura. Vamos ver um videozinho bem legal sobre isso. Estão prontos para tal ato? Olha ele aí. Então, pessoal, aquece, tá vendo aqui, ó, tá um aquecimento e vão saindo as frações do petróleo. Cada fração dessa vai sendo liberada inicialmente, tá certo? Primeiro os gases, depois. Aí gás é o quê? Metano, que é o gás natural. Depois vai sair propano e butano, que são o GLP, né, o gás de cozinha, né, gás de efeito do petróleo. E depois vão sair das frações líquidas. Nesse meio tem óleo diesel e gasolina, né, que são importantíssimos comercialmente. Tem também a nafta. E aí, quando ele vai ficando mais pesado, o valor comercial dele é menor, tá? Então, o ideal é aquela fração gasosa e a fração líquida, que é muito, muito valorosa, né, financeiramente falando. Bora lá. Outra pegada aqui importante, pessoal, do petróleo, é a gente lembrar, né? Olha aí, ó. Quando você tem num processo de separação, cada fração do petróleo é uma mistura. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de 6 a 10 carbonos. Tá legal? E nessa destilação fracionada, o que é que acontece? À medida que ele vai ficando mais pesado, à medida que aumenta a massa molar, logicamente aumenta o ponto de ebulição. Se ele é mais pesado, o ponto de ebulição dele é maior. E também aumenta a percentagem de enxofre.
Eu queria falar para vocês de uma coisa que é bem curioso, ver. Gás natural associado. O que é gás natural associado? Pessoal, o gás natural associado, guarda esse nome, tá? É aquele que nos reservatórios se encontra, ele está dissolvido em óleo ou apresenta uma capa de gás, tá? Esse tipo de gás, antes de ser distribuído, ele deve ser separado do óleo. Por isso que a gente diz, olha, esse gás está associado ao óleo. Então, a origem do gás, você vai ter o quê? O óleo mais gás, gás associado. Depois tem água. Se ele não tiver óleo, ele é chamado, obviamente, de gás não associado. Já pode ir direto para o processo de distribuição. Então, o gás convencional, o gás natural convencional, pode ser associado ou não associado. Quando é que ele é associado? Quando encontra-se no reservatório em companhia do petróleo, tá? Dissolvido no óleo ou numa capa de gás. E o gás não associado, ele está presente independentemente do óleo, tá? Ou então o óleo tem uma quantidade tão pequenininha que a gente nem percebe. Então, o gás não convencional, aí já são outras formas. O gás xisto que é um tipo de hidrocarboneto, uma rocha, né? Ela é pregnada de óleo, o tight gás e o gás associado de carvão. Então, o gás de xisto é a partir do xisto betuminoso, né? O tight gás, como o nome está dizendo, ele é o gás natural em reservatórios com baixa permeabilidade, e o gás associado do carvão, ele é obtido pela perfuração de carvão mineral. Tudo muito, muito, muito poluente. Isso aqui merece um printzinho para você, tá? É bem legal. Olha aqui que coisa legal, pessoal. Eu falei para você que quando a molécula do hidrocarboneto é muito grande, ele tende a ser sólido e tal, o valor é menor. Então, na indústria petrolífera existe o craqueamento, também chamado de pirólise. Pirólise quer dizer quebra com calor, né? Esse craqueamento, craquear, quebrar, moléculas grandes em moléculas menores, moléculas grandes em moléculas menores, é chamado de craqueamento térmico, quando ele é realizado com temperatura e pressão elevada. Então, quando a temperatura e a pressão bate, a molécula quebra. E catalítico, obviamente, o craqueamento catalítico diferencia-se do térmico pelo quê? Porque você vai usar um catalisador. Catalisador são substâncias que aceleram a reação, né? Diminuindo a energia de ativação. Muito bem. Então, o craqueamento do petróleo ele é importantíssimo economicamente, porque ele faz com que produtos que são moléculas grandes e sem muita funcionalidade, você quebra em moléculas menores, que pode virar gasolina, querosene, óleo diesel, tudo mais. Né? Daí é que você vai ter produção de plástico, borracha e vários materiais que a gente vai ver. Então, craqueamento, cracking ou pirólise é uma maneira de tornar moléculas maiores em moléculas menores. Olha aqui, ó. Você tem um hidrocarboneto bem longo, dê um eteno, que vai dar o plástico, e dá um alcano. Olha aqui, ó. Aqui você tem um decano, que quebrou em pentano, propeno e eteno. Então, pessoal, no craqueamento ou pirólise, moléculas maiores se transformam em moléculas menores. E qual é a vantagem? É que as moléculas menores, elas têm maior valor comercial, porque nelas estão gases, gasolina, querosene, entendeu? Então, olha aqui, pessoal. Outra maneira é a isomerização, ou reforma catalítica. Vê que legal. Você pega uma cadeia normal e transforma numa cadeia ramificada. Poxa, qual é a vantagem, Guga? É porque a gasolina ramificada ela é melhor para o rendimento, que a gente chama de octanagem. Então, se eu pego uma cadeia com 8 carbonos de cadeia normal e transformo num isômero de 8 carbonos mais ramificado, eu transformo numa gasolina de melhor qualidade, tá certo? Isso é importantíssimo para a gente. Então, existe aqui, ó, índice de octanagem da gasolina. O que é octanagem? É a resistência à compressão no motor. O motor de um carro é um motor a 4 tempos. Então, no primeiro momento, no primeiro estágio do motor, o pistão do motor, esse pistãozinho aqui, feito um êmbolo de injeção, ele move-se para baixo, tá? E aí injeta-se a mistura combustível. O combustível, quando entra no pistão, ele entra na forma de vapor, tá? Na chamada válvula de entrada. Aí o pistão foi para baixo. Na segunda etapa,
porque o motor é 4 tempos. Então, primeiro tempo, baixou o pistão. No segundo, aí, ó, aqui a câmara já está cheia de vapor de combustível e oxigênio, tá? Aí o que é que faz, pessoal? Ele é fechada, não entra mais combustível, e o combustível que está ali dentro começa a ser comprimido. Ele começa a sentir uma certa pressão. Na terceira etapa, no terceiro estágio, o pistão sobe e a vela joga uma pequena faísca, a vela do carro, do motor do carro, tá? Faz com que tenha a explosão. Nesse momento, você tem a resistência à compressão, depois tem a explosão. Se o carro explode muito rápido, se a gasolina é ruim ou está com problema, tá certo? É o pior estágio. A gente diz que o carro está batendo pino, tá? Tá batendo o pino, o carro, o motor fica blá, 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 e tem um problemão. Então, nem a gasolina pode ser ruim, porque gasolina ruim tem baixo índice de octanagem. O que é octanagem? Resistência à compressão. Nesse momento aí, tá? E o quarto estágio, o pistão volta de novo, a exaustão, o gás sai, e aí sai pelo cano de escape, tá certo? Então, pessoal, a octanagem é o que da gasolina? A octanagem é a resistência à compressão. Existe uma tabela. A pior gasolina seria o N-heptano. Olha aí, 100% de N-heptano, a octanagem é zero. A melhor gasolina seria o isoctano, que também é chamado, guarda esse nome, 2,2,4-trimetilpentano. 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 Não tem graça, não. Então, pessoal, o que é que acontece? Quanto mais ramificada a cadeia, melhor a octanagem. E o que é octanagem? É resistência à compressão, resistência à explosão. Então, pessoal, a resistência à detonação de um combustível, tá? A gente vai ter a utilização em motores chamado ciclo de Otto. Quanto mais elevada a octanagem, a resistência à compressão, melhor será a capacidade do combustível de sofrer compressão, tá? Então, pessoal, se eu tenho um carro com octanagem de 90%, o que é que isso significa? Não significa composição. Octanagem não significa composição. Octanagem não significa composição. Octanagem significa rendimento. Então, ela funciona como se tivesse 90% da melhor e 10% da pior. Funciona como se tivesse 90% do 2,2,4-trimetilpentano e 10% do heptano. Então, octanagem não significa o que tem, mas como funciona. Aqui são alguns exemplos de combustíveis do Brasil e sua octanagem. E aí, Guga, a partir de quanto vai ser uma boa gasolina? A partir de 70%. E o que é um antidetonante? O antidetonante, pessoal, a gente conhece em química como aditivo. Eles melhoram a resistência à compressão. O antidetonante muito usado no passado era o chumbo de tetratila, vê? Só que saía pelo motor chumbo. E qual é o problema? Chumbo é um metal pesado, é um problemaço, né? Então, qual é a vantagem? Hoje em dia, o hidrocarboneto não, desculpa, o antidetonante que se usa é o MTBE, chamado de éter-metil tetributílico. Mas, Gustavo, é poluente, né? Porque libera CO2, é poluente, mas é menos mal, né? Então, o que é que antes era chumbo. Então, o que é que o antidetonante faz? Ele evita a explosão no motor. Então, ele evita que o motor, o que, pessoal? A gasolina sofra compressão e exploda rapidamente, o que é um desastre. Então, pessoal, a gente falou hoje de petróleo e falou dos derivados do petróleo. É importantíssimo você pegar esses mapinhas que eu coloquei aí, tá? E eu vou colocar eles naquele grupinho do Telegram que a gente tem, tá? Para todo mundo ter acesso, tá bom? A esse material que é muito importante. E petróleo, pessoal, é um assunto que vai estar nas provas que você fizer, tá certo? Muito importante, muito importante. Então, lembre-se, todo derivado do petróleo é uma mistura. Gasolina não é substância, gasolina é uma mistura. Então, fala-se o quê? Quando o petróleo chega na refinaria, ele sofre destilação fracionada, que é um processo físico, baseado no ponto de ebulição. Quem é que sai primeiro? Quem tem menor ponto de ebulição, que são os gases. Depois sai o líquido, por último sai o sólido, e no resto total
sai o piche. Então, o asfalto. Então, pessoal, era isso que eu queria muito falar com vocês hoje, dizer que estamos juntos aqui, né? Então, quem está me vendo de manhã, bom dia. Quem está me vendo de tarde, boa tarde. Quem está me vendo de noite, boa noite. Quem está me vendo de madrugada, vai dormir, que já está cansado, tá? Então, um beijo para vocês e até semana que vem. Ou até qualquer hora. Estou por aqui, tá? Tchau, pessoal. Beijão.